O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, passa por Santa Catarina, onde participa de eventos, tanto do Novo em Santa Catarina neste sábado, mas também participa de outras atividades, como a CIF, por exemplo, que é um setor empresarial onde ele conhece muito bem. Antes disso, automaticamente fez uma visita ao Grupo ND e concede uma entrevista. Governador, obrigado pela presença e pela entrevista nesse primeiro momento. Prazer é todo meu, PC, estar aqui com vocês mais uma vez aqui em Santa Catarina, um estado que eu admiro tanto. Vamos começar falando de gestão pública. O senhor tem tido uma aprovação bem considerável na frente do governo de Minas Gerais e que destaca o senhor também, não só no cenário estadual, mas no cenário nacional. Como é que o senhor tem visto essas avaliações? Embora tenha algumas oscilações, mas a gente percebe que é muito de instituto ou de metodologia. Como é que o senhor tem visto tudo isso? Bom, PC, eu considero a minha satisfação, o índice de satisfação do mineiro como, na minha opinião, excelente, porque eu ainda estou administrando um estado que foi quebrado pelo PT no passado, que ainda passa por sérias dificuldades financeiras e com 853 municípios, é um estado que tem uma diversidade muito grande. Santa Catarina é um estado bem mais homogêneo, mas o sul de Minas é como São Paulo, o norte como a Bahia, o sudoeste como o Rio de Janeiro. Então, um estado bem mais difícil de administrar. Eu falo que você ter 40% de aprovação em Minas, talvez é o equivalente a ter 60%, às vezes, em outros estados que não são tão complexos. E com essa dificuldade financeira. Mas hoje o estado tem crescido todos os anos acima da média Brasil. Vamos completar agora, na virada desse mês, 1 milhão de empregos formais com carteira assinada criados na minha gestão. E isso faz com que Minas, juntamente com Santa Catarina, seja um dos estados com a menor taxa de desemprego do Brasil. E o meu lema tem sido atrair investimentos, desburocratizar, simplificar a vida de quem investe e trabalha, e temos conseguido. Governador, vamos falar um pouquinho de política, depois a gente vai falar um pouquinho de gestão econômica também. No campo político, o senhor está no Novo desde 2018, concorreu ao governo do estado, ganhou. E em alguns momentos o senhor teve até alguns desconfortos internos dentro do partido, mas acredito que o senhor tenha superado e o senhor se mantém muito firme no Novo hoje, defendendo toda a ideologia do partido. Como é que o senhor tem se visto? O senhor se vê como um governador de centro-direita, de extrema-direita, ou um governador de fato bolsonarista? Eu sou uma pessoa que tem princípios de direita, né? Eu quero que as pessoas tenham liberdade para investir, para trabalhar, para se expressar. E nós sabemos que todo país no mundo que deu certo foi através do livre mercado. Não foi através de controles estatais, não foi através de censura. Então, o que eu defendo é isso, mas vale salientar, PC, que eu não sou político de carteirinha, não sou político profissional, eu fiz toda a minha carreira no setor privado, abri lojas em 470 municípios, a grande maioria em Minas Gerais, passei boa parte da minha vida na estrada fazendo esse trabalho e sou governador hoje por causa do PT ter feito o desastre que fez em Minas Gerais. O PT arrasou, liquidou com Minas Gerais. Salário atrasado, 13º parcelado em 10 vezes, municípios todos sem receber o repasse do ICMS, do IPVA, do Fundeb, os municípios quebrando, a saúde sem medicamento, as escolas sem merenda escolar. E eu falei, não dá para tolerar isso aqui. Além do PT em Brasília, o PT lá em Minas. Então, aqueles anos de 2015, 16, 17, 18 foram ruins para o Brasil e pior ainda para Minas Gerais. Então, eu fui governador por causa desse inconformismo que eu tive naquela ocasião. Bom, a gente falou da sua aprovação e os números têm demonstrado que o senhor está muito ativo na política brasileira, mineira e brasileira. E existe aí um clamor pelo seu nome que surge em pesquisas, mas também por parte do povo mineiro. 2026, seu nome é cotado à presidência da República. O senhor iria candidato caso Jair Bolsonaro não fosse candidato? E se houvesse um pedido dele? PC, em política, pelo pouco que eu participei,
7 anos só que eu tenho convivência com a política, eu já percebi uma coisa: tudo se resolve na noite do último dia. É que a pessoa vai decidir se é ou não candidato, que a pessoa vai decidir se vai se aliar a alguém ou não vai. Então está muito cedo, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: como eu comentei agora, eu não sou político de carreira, então graças a Deus eu não fico nessa dependência que muitos têm de se reeleger. E o que eu quero é contribuir com o Brasil como eu contribuí com Minas Gerais. Eu mostrei lá em Minas que uma gestão com gente competente, uma gestão que gasta menos do que arrecada, eu fui o maior defensor disso e continuo sendo, e como governador eu faço questão de dar exemplo. Eu moro numa casa que eu pago aluguel e não no palácio do governador. Em vez de ter 32 empregadas, como o ex-governador tinha, paga pelo governo, eu tenho uma empregada que eu pago do meu bolso. Vendi, acabei com os aviões de uso exclusivo do governador, que hoje são usados pela segurança pública, pela saúde. Então eu acredito nesse Estado que serve o pagador de imposto, e não num Estado que quer submeter o pagador de imposto a ficar pagando sem ter o devido serviço de volta. Mostramos em Minas que é possível fazer, e na minha opinião o Brasil precisa seguir nessa linha também. Nessa sua posição dá para perceber que o senhor cogita a possibilidade de ser candidato. Agora, a gente passa um cenário muito atípico essa semana, que é essa ação da Polícia Federal, por meio de decisão do STF, que pune e restringe o ex-presidente Jair Bolsonaro a diversas ações. Ele tem pedido muito pela anistia. E o governador Tarcísio de Freitas já mencionou que se ele fosse eleito presidente, caso quisesse ser candidato, que depende muito de uma decisão dele ainda, ele daria o indulto ao ex-presidente. Como é que o senhor vê esse posicionamento? O senhor também garantiria, diante do que o senhor tem acompanhado e sendo tão leal a Jair Bolsonaro como o senhor é? Eu daria o indulto a ele e todos aos outros que estão sendo perseguidos. O que está havendo no Brasil hoje, PC, é uma perseguição política. E me parece que os bandidos, de fato, já têm indulto desse governo, porque assassino, estuprador, está tudo solto aí na rua hoje. Me parece que há uma inversão de valores total no Brasil hoje, e nós temos assistido essa perseguição. Esse governo, em vez de olhar pelo para-brisa, ele está olhando pelo retrovisor. Esse governo não tem plano de longo prazo. A única coisa que esse governo tem feito é perseguir a oposição, principalmente aqueles próximos de Jair Bolsonaro, que é o maior nome de direita. É lamentável o que aconteceu hoje com o ex-presidente Jair Bolsonaro, claramente uma perseguição política, uma tentativa de imobilizar a oposição. Mas eu tenho certeza que o ano que vem, em 2026, o brasileiro vai saber votar muito bem para corrigir essas injustiças. Assim como o seu nome, surgem outros que a gente já citou. Um é Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, tem Ratinho Júnior, tem o Caiado, que tem já movimentado, esteve em Santa Catarina no ano passado, já fazendo essa pré-campanha. Se caso surgisse um desses outros nomes para a presidência da República, o senhor, já num futuro breve, cogitaria a possibilidade de ser senador por Minas Gerais? Eu não tenho, PC, muito perfil de legislativo. Durante toda a minha vida eu fui executivo, né, de chão de fábrica mesmo, continuo tendo essa postura como governador de Minas Gerais. Já estive em mais de 420 municípios na minha gestão, vou para conversar com o produtor rural, com o vereador, com o prefeito, com o empresário, para ver a situação das estradas. Boa parte dessas viagens são feitas de carro, e eu gosto de estar acompanhando a vida real. E não me sinto muito confortável dentro de um parlamento debatendo legislação. Acho que tem gente mais bem preparada para isso. Vamos falar do presidente Lula, o senhor já fez críticas aqui, apontou alguns cenários, mas claro que ele tem dito que é candidato à reeleição, estaria na reeleição em 2026. O senhor acredita que ele vai mesmo? A idade talvez não ajude muito, a questão de saúde que acaba apertando um pouco, ou é um blefe? Eu até acredito que sim, e posso dizer que a esquerda, como não tem essa visão de longo prazo, como não costuma, preparar sucessores, não tem muita alternativa a não ser o nome dele. E fico muito satisfeito da direita ter diversas opções. Inclusive, isso seria bom já para no primeiro turno deixar claro que os partidos
com um alinhamento mais à direita, terão uma maioria dos votos que com certeza vai levar aquele que ganhar no primeiro turno para um segundo turno com a vitória com uma folga até maior do que na última eleição. O senhor falou de injustiça do STF em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele defende ter maioria e tem falado abertamente sobre isso no Senado para tentar construir uma nova política de adesão e de ingresso dos ministros. O senhor acredita que, caso surja uma possibilidade, o senhor mude de ideia lá na frente? O senhor mesmo falou que tudo muda na última noite, na véspera. O senhor entraria nesse grupo, nesse pacote de rever os conceitos de ingresso no STF aos ministros? Com toda certeza. Eu falo que o Brasil, PC, precisa de rever a sua governança. Nós precisamos corrigir alguns pontos hoje que têm tornado o país quase que ingovernável. E um deles são decisões como essa atual do IOF, em que o STF acaba julgando, né, desconsiderando uma decisão do Congresso. O Congresso é soberano, foi eleito por milhões e milhões de brasileiros para poder representar o povo. E o STF falando, não vamos aceitar essa posição do Congresso. Então, está claro que não está funcional o nosso governo atualmente. Se o senhor vê uma disputa aí dos poderes, seja legislativo, executivo e judiciário, precisa rever esse conceito também e pararem de disputar espaço, cada um, embora esteja no seu quadrado, mas interferindo um em outro? Sim, está tendo interferência excessiva e isso causa desgaste, isso causa imprevisibilidade. Eu estive ontem com representantes do setor financeiro em São Paulo, ninguém sabe como calcular o IOF dessas últimas semanas. Ninguém chegou a uma conclusão ainda devido a essa decisão que foi tomada agora. Bom, o senhor falou de IOF, temos que falar de economia, não tem como fugir. E nós fomos surpreendidos com a decisão de Donald Trump em taxar o Brasil, embora ainda seja para agosto, mas já reflete no país também. Como é que o senhor vê essa situação, e o senhor tem se pronunciado em relação ao caso, e que Minas perde muito, principalmente na questão de produção de aço? Sim. Minas perde muito não só com aço, como também com café. Nós somos o maior exportador de café do Brasil e um dos grandes compradores é os Estados Unidos. Mas essa questão, em resumo, eu posso dizer que é a seguinte: temos um presidente, de certa maneira, desastrado, que fica agredindo gratuitamente um dos maiores clientes do Brasil, que é os Estados Unidos, se aliando a inimigos dos Estados Unidos, como Cuba, Irã e vários outros, e esquecendo que o Brasil precisa vender para os Estados Unidos. Agora, nada justifica o que o presidente Trump fez também. O presidente deveria ter retaliado o governo do Brasil, os governantes do Brasil, e não o povo brasileiro, como está acontecendo. Então, é uma situação agora difícil de ser resolvida, mas eu estou confiante de que assentar numa mesa, dialogar, expor as suas posições, seja o correto. E se o nosso presidente não concorda com a posição do presidente dos Estados Unidos, ele deveria ter ido lá, porque tem aquele ditado: roupa suja se lava em casa. E ele ficou lavando na rua, falando mal de um país que sempre foi aliado do Brasil. E nós temos de lembrar que o Brasil é um país cristão, um país ocidental, que sempre caminhou junto com Estados Unidos e países europeus. E que agora, com o presidente Lula, está procurando outro tipo de país, aí, geralmente ditaduras, o que demonstra, né, o tipo de visão que ele tem. Eu quero ir para a sua participação aqui em Santa Catarina, mas essa sua fala me chama a atenção sobre essa falta de diálogo. O senhor acredita que o Legislativo e o próprio Planalto precisam se aliar nesse momento para tentar equacionar esse problema e evitar um prejuízo para a nação inteira? Precisam, né? Quando o setor público não funciona adequadamente, não está bem lubrificado, quem paga a conta é o brasileiro, ou o mineiro, ou Santa Catarinense aqui, porque as decisões são adiadas, cria-se uma série de problemas que prejudicam o funcionamento da economia. Esse aumento do IOF agora. Já vi notícias hoje que as passagens aéreas vão aumentar de preço exatamente por causa do IOF. As companhias aéreas são altamente endividadas, vão ter um custo maior e vão ter de repassar isso para o preço. Então, essa questão de que aumento de imposto
não reflete no preço, é balela. Eu já venho do setor privado, no cálculo de preço que toda empresa utiliza, tem lá o valor do imposto. Na hora que o imposto sobe, o preço aumenta também. Então, dá para ver que essa briga, que muitas vezes vai pelo lado da vaidade ou pelo lado ideológico, a conta quem paga é o povo. E nós tínhamos de ter um governo federal que desse o exemplo, um governo que reduzisse as despesas. O grande problema do Brasil hoje, PC, chama-se gastança do governo federal. Inclui a primeira-dama nesse pacote? Todos que estão lá, todos que estão gastando. Se ela está gastando, e parece que está incluída também. Ministros. Qual que é o país do mundo que tem mais ministérios? 39? Brasil. Sabe qual que é o estado do Brasil que tem menos secretarias? Minas Gerais, 14. Então eu gosto é de equipe pequena, enxuta, com gente competente. E o Brasil, com essa gastança, provoca inflação, provoca uma das taxas de juros mais altas do mundo, que faz com que a dívida pública suba, e o resultado está aí. Juros altos prejudica quem? O pobre ou o rico? O rico tem dinheiro aplicado, ele vai ganhar mais ou menos? Vai ganhar mais. O pobre financia o celular, financia a moto, ele vai pagar mais ou vai pagar menos? Vai pagar mais. Esse governo que fala que gosta de pobre, a bem da verdade, está mandando conta para o pobre, só que às vezes o pobre não acorda e não sabe fazer conta. Mas ele é que está pagando essa conta do IOF e dessa gastança do governo federal. O senhor falou de economia e impostos, talvez esse seja um dos principais temas que o senhor vai discutir com empresários em Florianópolis durante esse evento na CIF? Exatamente. Vim aqui para poder mostrar que nós precisamos pensar de maneira diferente a economia no Brasil. Programa social é importante para quem precisa. Tem aquela mãe solteira que às vezes tem problema de saúde, não consegue trabalhar. Se ela não tiver uma renda, ela não consegue viver com uma certa dignidade. Agora, o que nós estamos vendo no Brasil hoje é muito abuso com esse Bolsa Família, esse Bolsa não sei o que toda hora esse governo inventa. Nós precisamos inventar aqui um Bolsa Trabalho, né? Dar recurso para quem está trabalhando, para quem está se qualificando. Em Minas nós temos trabalhado muito nesse sentido, mostrando para as pessoas que elas podem ter independência, que elas podem ter autonomia, e elas querem, PC. Hoje, o brasileiro está cansado de ficar dependente de governo, de auxílio de Estado. O brasileiro quer ter essa dignidade de ele traçar o futuro dele. E esse governo federal ainda não percebeu isso, não. Então são dois eventos. O senhor participa do evento na CIF e também participa de um evento estadual do Novo, que é para reafirmar o compromisso, apresentar novas lideranças, inclusive com nomes de pré-candidatos. Esse evento do Novo reforça também a sigla em Santa Catarina, já com uma visão de futuro em ampliar a representatividade na Alesc, mas também talvez a gente crescer aí no campo federal? Sim. O Novo está indo muito bem em Santa Catarina, né? Temos o prefeito Adriano em Joinville, que foi reeleito praticamente com 80% dos votos, uma avaliação admirável, e avançamos muito na última eleição municipal. A quantidade de prefeitos e vereadores que o Partido Novo elegeu praticamente foi multiplicada por mais de 10. E o ano que vem nós estamos trabalhando para aumentarmos a participação do Novo nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional e também entre governadores. Vamos trabalhar fortemente. Eu falo que não tem nenhum partido tão coerente quanto o Novo. O Novo é previsível, o Novo quer combater a corrupção, o Novo quer combater privilégio. Custe o que custar, nós votamos nessa linha. Até para perder a eleição, nós votamos nessa linha aí, como já aconteceu. Mas com o tempo nós vamos mostrar, e já estamos mostrando, que quem vota no Novo sabe muito bem o que o seu parlamentar, o seu prefeito vai fazer. Um partido que não tem escândalo, um partido que não tem desvios. Então, é um partido que vai ainda contribuir muito com o Brasil e aqui com Santa Catarina. Eu vou encerrar com uma última pergunta, já que o senhor falou do prefeito Adriano, se tornou uma grande liderança do Estado e muito cobiçado. Eu sei que ele está acompanhando a gente, mas ele se tornou muito visado por duas siglas que disputam 2026 aqui, o PL de Jorginho Melo e o PSD de João Rodrigues. O senhor tem uma proximidade com os dois partidos sem dificuldade nenhuma de relacionamento. O senhor acredita que seja talvez um pouco difícil de tomar uma decisão em qual lado, embora o Novo tenha se aproximado bastante do governo de Santa Catarina?
Sim, pelo que eu acompanho, o prefeito Adriano está bem próximo do governador, já está quase que num diálogo avançado para poder apoiá-lo o ano que vem numa reeleição. Mas o Adriano ele tem esse espírito do novo, esse espírito de querer mudar a política que a gente vê no Brasil, com muitos erros, distribuindo privilégios, fazendo negociações que não deveriam acontecer porque não são republicanas. Então eu vejo que o Adriano está bem confortável no novo, como eu estou também. E eu digo que esse processo de mudança política no Brasil, PC, é um processo de longo prazo, não é uma eleição nem duas que vão resolver os problemas de um país do tamanho do Brasil, não. São muitas eleições e eu acredito nas mudanças graduais e consistentes. E é o que o Partido Novo tem feito. Esse vendedor de milagre que às vezes chega aí querendo um mundo novo amanhã, perfeito, isso não existe. As mudanças são sempre difíceis. Qualquer um que é assalariado e que construiu uma casa própria sabe o quanto é difícil ou construir ou pagar o financiamento em 30 anos. Então, uma mudança no Brasil vai nessa linha aí. É trabalho de décadas, mas nós estamos no caminho certo. Talvez essa seja a sua reflexão melhor para fechar nossa entrevista, que é a reestruturação de governos como o financiamento de uma casa em 30 anos. Governador, obrigado pela presença, pela entrevista, sucesso para o senhor cada vez mais lá em Minas e que 2026 seja aquilo que for melhor tanto para o senhor quanto para todos aqueles que lhe circundam. Muito obrigado, foi um prazer estar aí com vocês. Obrigado. Grande abraço.